Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi, Colorado, e esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos. Bom, o que eu quero começar a falar é a respeito do Eduardo Coudet. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode ficar numa ideia um tanto quanto destrutiva, né? O que me irrita no Eduardo Coudet, eu já falei, que ele ter traído o Internacional é algo que me custa hoje ser um entusiasta, achar ele maravilhoso, mas eu gosto do que ele propõe. Assim como eu gosto de todas as formas, como eu já falei, todas as formas bem implementadas, onde o técnico consiga passar a sua sistemática, consiga colocar a sua forma, seu modelo para um bom entendimento, para que os jogadores possam cumprir, é algo que me agrada. O que não me agrada é alguns fatos negativos, como o Depena. O Depena parece que é um jogador assim insubstituível. Não tá jogando nada. O Depena ele não ajuda na marcação. Ele não tá conseguindo ajudar dando bons passes, sabendo distribuir, tendo uma leitura de jogo boa. Não tá fazendo gol, não tá fazendo nada. E continua no time. Isso é um erro gravíssimo, porque a gente fica com, vamos dizer assim, 10 jogadores, por mais que o Depena esteja ali, mas ele fica ali como uma presença decorativa. Ele não ajuda, ele não dá uma dinâmica, um mecanismo ali que o time consiga fazer bem o que se propõe a fazer. Outra coisa que é irritante é a leitura de jogo, às vezes, dele na hora de trocar. Se bem que, pra nós ver que esse último jogo do Corinthians, até porque o Internacional ele não tá mal, o Internacional tá muito bem. Por mais que seja um pouco contraditório, mas a gente melhorou muito, porque a gente tá tendo iniciativa, a gente chuta gol bastante, a gente tem a posse, a gente cria chances e tem situações. Situações é aquelas jogadas onde tu consegue trabalhar ela bem assim, só que naquela última tomada de decisão, assim, tá chegando na área, pá, um passe errado, ou um passe mal feito que o zagueiro, o adversário consegue interceptar com mais facilidades e de repente, se tivesse entrado um pouquinho mais área dentro, poderia ter encontrado um companheiro melhor colocado, mas aí o jogador se precipita, ou chuta em cima do zagueiro em vez de tentar um passe pro lado, ou tentar enxergar alguém melhor colocado para poder ter uma chance real de gol, transformar a situação boa em chance. Tomadas de decisão ruins, óbvio que nenhum time no mundo tem 100% de tomadas de decisão maravilhosas, mas eu gostaria um pouquinho mais. Se a gente fosse assertivo um pouquinho mais, a gente estaria no top 2, top 3, brigando a full com Flamengo e Palmeiras. Embora o Palmeiras, que todo mundo elogia, aqui no Rio Grande do Sul é um caganismo e uma exaltação ao Palmeiras. Eu vejo muito nos canais de Palmeiras que eles não têm essa percepção que o Palmeiras é um super time, maravilhoso. O Palmeiras é muito bem treinado, óbvio. Mas muitas daquelas coisas boas, o Abel também às vezes está se perdendo. Não quero falar do Palmeiras, porque não é assunto em si, mas a gente vê que a exaltação do Palmeiras não é assim, eles têm um super hiper elenco. Ele é muito bem treinado, o Abel Ferreira tem boas leituras do que ele tem que fazer dentro do jogo. E é alguém diferenciado, é um técnico muito bom. Mas, voltando ao Inter, também tem outra coisa. A mídia coloca na cabeça do torcedor um apequenamento, um viralatismo ordinário, covarde, onde a gente não pode se acovardar. Vamos lá, a gente pode até não vencer, pode perder, embora eu espero que a gente não perca para o River Plate, com aquela torcida racista desgraçada do River Plate. Uma boa parte, vamos dizer assim, porque tiveram imagens onde a torcida do River Plate estava sendo racista com a torcida do Internacional. Aí a gente vê também por que eu espero muito, do fundo do meu coração, que
Brasileiro ganha. Brasileiro tem que ganhar. Até porque a Argentina tem muita dessa coisa racista, então é importante que brasileiro vença competições internacionais e que cada ano o Brasil tenha supremacia em cima dos sul-americanos. Até porque não dá, não dá. E muitos jornalistas da Argentina, muito desse pessoal, tenta relativizar, tenta equiparar coisas que não se pode equiparar, mas aí a gente vê, né? Mas eu acho, se o Coudet fizer uma boa planificação, a gente pode ganhar. Se a gente entrar com 11, o futebol de bom nível que a gente está fazendo desde o jogo contra o Bragantino, ele pode aumentar. Até porque a gente pegou um Corinthians titular e um Inter bem descaracterizado, embora muitos dos jogadores que muitas vezes são preteridos pelo Coudet são melhores que muitos titulares. Mas aí a gente vê que a gente tem um elenco bom, um elenco de boa qualidade. Não é o melhor, mas para te ganhar tu não precisa ser o melhor. É aquela coisa do Botafogo, é aquela coisa do Palmeiras. Tu tem que ter um bom treinador, que consiga levar o coletivo da equipe como um todo, consiga levar jogadores de nível, porque o próprio Palmeiras, o Rafael Veiga, eu me lembro que ele jogava no Atlético Paranaense, ele era muitas vezes preterido, pra te ver, como muitos jogadores do Palmeiras que tiveram um nível muito grande, um pico muito grande, como o Vanderlei Luxemburgo não tinha esse pico muito grande. Chegou o Abel Ferreira e botou uma mentalidade diferente. Por mais que muitas vezes o Palmeiras de agora, de hoje, não é aquele Palmeiras bicampeão da Libertadores. Mas a gente vê coisas interessantes e o poder que é um bom técnico ele consegue transformar. Não vê, eu espero que o Coudet tenha... O Coudet tem que ter boas tomadas de decisão na hora das trocas, na hora de fazer as leituras, porque algo que eu não consigo entender, vamos lá, a gente pode ter uma intensidade, um jogo forte, vamos dizer uns 25, 30 minutos, mas isso aí também se pode manter se no segundo tempo, por exemplo, tu utilizar pelo menos umas 3 ou 4 substituições para dar um fôlego, para dar um upgrade ainda maior pro teu time. E se manter a intensidade, porque vão entrar jogadores novos, com um fôlego reforçado, e tu vai poder continuar fazendo aquilo que tu faz. Pressionar lá em cima, perde, pressiona, fazer a falta, não ter medo disso. E outra coisa importante a se falar, não caiam, a mídia tradicional é uma vergonha o que eles estão fazendo na questão da briga entre o Ener Valencia, o Luiz Adriano e esse pessoal. E o Magrão estão querendo colocar isso como algo assim super, hiper grave. Isso já foi resolvido a priori, mas isso é ridículo porque a gente vê a preferência da mídia do Rio Grande do Sul. Porque a mídia do Rio Grande do Sul, ela não gosta de estrangeiros, ela bate todo o tempo nos estrangeiros. Isso é ridículo. É deprimente, principalmente a Rádio Gaúcha, a RBS TV, com aquele bando de imprestáveis, de pessoas assim, que é irritante só o papo delas. Porque quando tava o Mano Menezes, era colocado no altar, Mano Menezes maravilhoso, não, o grupo do Inter é ruim, não dá pra fazer muita coisa, o Mano tá salvando. Agora com o Eduardo Coudet, é pau em cima de pau no Eduardo Coudet, até nas análises assim, por mais que ainda não tenha vencido e por mais que o Coudet cometa erros que eu não gosto e não sei se isso para futuro me serve, porque tu ter leituras ruins de tomada de decisão na hora do que tu tem que fazer para mudar panorama de jogo me preocupa um pouco, mas eu já vi coisas mais interessantes no jogo contra o Corinthians, porque a gente começou muito bem, a gente começou com uma equipe reserva, mas a gente foi forte, aquele jogo sufocante, trocando passes, boas triangulações, chance, indo pra frente, chutando a gol, bola na trave, chances interessantes, situações que não se tornaram gol, mas a gente viu coisas muito interessantes e um time muito interessante
com o Nico, a gente tem que, esse perde-pressiona, quando perde a bola, fazer uma falta logo. E também tem muitas vezes que a gente tá com a bola e a gente erra, dando a oportunidade pro time fazer estrago na nossa defesa. Porque se a gente tá com a bola, a gente não pode cometer, dar passe bobo e entregar a bola pro time adversário, que o time adversário vai conseguir fazer gol na gente. Isso também vai numa melhor orientação do técnico, porque o técnico também tem que orientar, dar a ideia de que jogando com linha alta, onde tu pode tomar bola nas costas se tu errar um passe, porque ali tu tá trocando passe, um erro que tu comete, tu caga o time. Wanderson já errou passes importantes, porque ali tu não pode errar o passe. Tem que ter uma assertividade boa e significativa. Embora a gente tá vendo que em pouco tempo a gente jogou muito mais que em quase 6, 7 meses de Mano Menezes. Espero que as coisas melhorem. A mídia não deem audiência, não batam palmas para essa mídia ordinária tradicional, que só gosta de bater no Internacional e criar crise. Valeu, torcida. Eu sou Cris Davi, esse é o nosso canal.